Para quem não me conhece, meu nome é Marcela Lopes, eu sou a dona do Instagram, @intensivinsta. Então, quem quiser me seguir, pode seguir lá. E hoje a minha aula é sobre gasometria e distúrbios metabólicos. Esse é um assunto tenso que a gente começa a aprender um pouco de fisiologia no começo da faculdade e quando chega no internato, vê uma gasometria e não sabe por onde começar. Então, eu vou tentar aqui falar um pouquinho sobre isso. Eu tenho pouco tempo, é um assunto denso. Eu vou conseguir falar talvez a ponta do iceberg para vocês, mas espero que vocês consigam aprender alguma coisa. A primeira, existem diversas abordagens, 3 abordagens principais para o diagnóstico do distúrbio metabólico na gasometria. A que eu vou falar é dessa fórmula clássica do professor Henderson e Hasselbalch, a abordagem de Boston, ela é mais difundida pelos livros. Então, se vocês quiserem uma dica para estudar, essa é a abordagem mais didática. A ideia dessa equação básica é que o CO2 mais água formam ácido carbônico que se difundem em H+, e bicarbonato. Essa equação, a ideia dela é que aqui o lado esquerdo dela, do CO2, ela é o componente respiratório dessa equação. E o bicarbonato, com H+, é o componente metabólico. Essa equação, ela desloca tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito. Então, ela compensa. Essa é a ideia por trás dessa equação. O que pode, algumas coisas que podem descompensar o lado respiratório. Temperatura, obesidade, DPOC, algumas doenças do sistema nervoso central e o lado metabólico, acidose lática, doenças renais, diarreia, são coisas que podem afetar esse lado metabólico da equação. Então, trazendo essa ideia do Henderson-Hasselbalch, a gente tem a ideia de que na equação, no distúrbio metabólico, o pH, a gente vai ter o PCO2, falando sobre a respiração, o componente respiratório, e o BIC, do componente metabólico. Uma das abordagens do diagnóstico do distúrbio usa também o Base Excess, eu gosto muito. Aqui não vou misturar muito para vocês, mas usa o Base Excess mais negativo, -2 ou maior que -2, como um dos componentes metabólicos. Então, para quem lê sobre isso, também tem essa abordagem. Vamos lá. Os valores normais na gasometria, coloquei aqui aquele slide para vocês darem um print, mas geralmente na gasometria ele tem os valores normais ali do lado. Então, o que a gente vai falar muito aqui do pH, do PCO2, o BIC, o Base Excess, como eu falei agora, o cloro e o anion gap. O cloro também é um componente que a gente não pode olhar ele sozinho na gasometria, né? A gente tem que sempre lembrar dos valores do sódio, aí da compensação. Se eu tiver um paciente com um sódio de 180 e um cloro de 110, esse cloro não vai estar normal, né? Ele vai estar bem baixo, porque a diferença aí do sódio de 180 para o 110, o gap entre eles vai ser muito alto. A mesma ideia se eu tiver um sódio de 120 para um cloro de 110. O gap menor, e não significa que esse cloro meu vai estar aumentado nesse caso. Então, o cloro também, como os outros valores na gasometria, são valores que a gente não pode olhar isolados. Então, coloquei aqui os 5 passos básicos para a gente começar a olhar a gasometria. Isso aqui, gente, é o básico para o distúrbio primário. Como a gente vai ver mais para frente, você olha o distúrbio ácido na gasometria, ele pode ser, você tem que encontrar o distúrbio primário, o distúrbio secundário, né, se existe, a compensação. Então, isso aqui é o básico. Você vai começar olhando o pH, se ele é ácido ou se ele é álcali. Depois disso, as alterações do bicarbonato e do PCO2. Verificar se há hipóxia no seu paciente. Avaliar a compensação e determinar se o anion gap e o BIC auxiliam nesse diagnóstico da acidose metabólica e o cloro urinário na alcalose metabólica. Aí já é um pouco mais específico. Vamos lá.
O pH, como eu falei, ele vai ficar entre 7,35 a 7,45. O pH acima de 7,45 me fala de alcalemia. O pH mais baixo, abaixo de 7,35, de acidemia. Os distúrbios respiratórios, como eu mostrei na equação do Henderson-Hasselbalch, vão falar do PCO2. Então, a PCO2 maior que 45, eu tenho aí uma acidose respiratória com o pH abaixo de 7,35. A alcalose respiratória vai falar com o PCO2 abaixo de 35. Nos distúrbios metabólicos, na acidose metabólica, o BIC mais baixo e a alcalose metabólica, o BIC mais alto. E eu vou falar um pouco mais de cada um desses. Aqui, os distúrbios, uma visão mais geral para a gente ter. Na acidose metabólica, o PCO2 também mais baixo, o BIC mais baixo. Na alcalose, o BIC mais alto, o PCO2 alto também. Na acidose respiratória, o BIC mais alto e o PCO2 mais alto também. Na alcalose respiratória, o BIC mais baixo e o PCO2 mais baixo também. Coloquei aqui esse slide também para ser um slide para vocês tirarem print, que os próximos slides que eu vou falar vão ser basicamente esse sistema, colocando aí para vocês o pH abaixo de 7,35 ou o pH abaixo de 7,45 e os valores. Pode parecer muito para a gente gravar esses valores de uma vez só, então sempre lembrar dos componentes, o PCO2 e para o respiratório e o BIC para o metabólico. O anion gap, que é a eletroneutralidade do sangue. A gente tem que ter a ideia aí do anion gap, que o total de cátions é sempre igual ao total de ânions. Quando a gente tem um desequilíbrio disso, a gente tem um valor alterado no anion gap. A fórmula do anion gap, aqui tem os principais ânions, entraria também potássio, por exemplo, mas que é um valor que altera pouco aí, então ele acaba não entrando, mas o principal do anion gap é que o sódio menos o cloro mais o bicarbonato, nos valores normais, ele está entre 8 e 12. Uma coisa clássica, né, uma situação clássica que a gente tem aí o anion gap aumentado, que se fala muito, é a cetoacidose diabética descompensada. Vamos começar. Acidose metabólica. A acidose metabólica básica é definida como uma diminuição dos níveis de bicarbonato no sangue, independente do pH. Lembrem também de dar uma lida sobre o base excess. O base excess também me fala sobre o componente metabólico dos distúrbios metabólicos. Os mecanismos compensatórios da acidose metabólica. Lembrando da equação, se eu estou com o bicarbonato alterado, o outro lado da equação precisa compensar. Então, a PCO2 esperada no paciente com acidose metabólica vai estar nesse valor, 1,5 vezes BIC mais 8, mais ou menos 2. Delta anion gap. O delta anion gap a gente usa nos pacientes com acidose metabólica com anion gap alto. Então, ele vai fazer aí uma relação com a proporção do anion gap se ele elevar com a diminuição do bicarbonato. O valor é esse, é o anion gap menos 10 sobre 24 menos BIC. Eu coloquei aqui só o valor mais importante para a gente ter na cabeça, que é se o delta anion gap for maior do que 1,6, significa que eu tenho uma alcalose metabólica concomitante com o meu distúrbio básico de acidose metabólica nesse caso. Então, para a gente ter aqui a ideia, a acidose metabólica, vou olhar o paciente, está com o pH mais baixo e o BIC mais baixo. O anion gap normal ou o anion gap alto, o anion gap acima de 12. As situações que isso pode acontecer: diabetes, acidose lática, insuficiência renal, são alguns exemplos. O delta anion gap elevado, que é a terceira equação que eu mostrei agora da diferença, vai me mostrar que se for menor que 1, é uma acidose metabólica com anion gap normal, ou maior que 1,6, uma alcalose metabólica concomitante com a acidose metabólica, será um distúrbio misto. Aqui algumas causas da acidose metabólica normoclorêmica, que o anion gap está alto.
essas são as principais causas que a gente vê na UTI. Então aí vou trazer uma discussão para vocês. Acidose lática, sepse, choque, isquemia mesentérica, crise convulsiva, cetoacidose diabética, são as principais causas que a gente vê na UTI. E muitas vezes o que a gente vê hoje em dia é o pessoal querendo repor o bicarbonato nessas situações. E eu vou mostrar porque não faz sentido a gente repor numa acidose lática, numa sepse, num choque. Pelo contrário, eu posso fazer mal para o meu doente. Aqui são as causas de acidose metabólica hiperclorêmica com anion gap normal. E aqui sim, estamos nas patologias que talvez caiba você repor o bicarbonato, que é o paciente com uma insuficiência renal, diarreico, com uma acidose tubular do tipo 1, com uso de acetozolamida. São alguns pacientes que você pode pensar em repor o bicarbonato e ele vai ter algum benefício. O que acontece aqui, como eu mostrei no anion gap normal, para a gente ter aí o pessoal lembrar da curva de dissociação da hemoglobina, eu vou dar bicarbonato para esse paciente, eu vou deslocar a curva para a esquerda, eu vou piorar aí a afinidade da hemoglobina com O2, eu vou piorar a minha entrega de O2 para os tecidos. Então, o paciente que já está séptico, já está chocado, ele vai ter uma piora dessa perfusão tecidual. Então, para o paciente que está chocado, isso é péssimo. Outra coisa é você dar o bicarbonato, você vai deslocar a reação do Henderson-Hasselbalch, você vai ter mais PCO2 aí dentro da célula, você vai deixar a sua célula mais ácida e você vai também aí piorar o seu débito cardíaco. Como consequência, você pode piorar. Então, quando a gente pensa que está fazendo um BIC ali para o paciente com acidose metabólica, normoclorêmica na UTI, e que só um BIC não faz mal, nessa situação você pode fazer mal para o seu doente sim. Aqui trouxe a discussão rapidinho para vocês terem uma noção do BICAR-SU, esse estudo publicado no Lancet em 2018. Até coloquei aqui essa figurinha do The Bottom Line, que quem quiser é um blog ótimo sobre os principais papers de medicina intensiva, eu gosto muito. E o BICAR-SU, a gente tem essa ideia, né, prévia a ele. Quais acidoses metabólicas são mais tratáveis com bicarbonato? Então, nunca acidose lática, cetoacidose. Não faz sentido você tratar a cetoacidose com um pouco de bicarbonato. Você precisa trabalhar na causa base que está descompensando isso, que é a descompensação glicêmica. Talvez, sim, poderia fazer pensando na acidose urêmica, principalmente se tiver hipercalemia. E as que são aceitáveis você fazer o bicarbonato, como eu falei, acidose metabólica hiperclorêmica. Então, talvez nesses pacientes a gente já faria. O BICAR-SU veio aí, foi um estudo randomizado, ensaio clínico mais aberto. Então, por que aberto? Os pacientes que não tomavam bicarbonato no braço controle, ou os que tomavam, então as pessoas que estavam trabalhando no paper sabiam o que estavam ali aplicando, sabiam o que estava acontecendo. Os critérios de inclusão, a gente tem aí o pH menor que 7,2, o PaCO2 menor que 45, o bicarbonato menor que 20 e o sulfa desses pacientes maior que 4, com lactato maior que 2. É um paciente que a gente costuma ver na UTI. O braço do bicarbonato não faz também o bicarbonato puro no BICAR-SU, o que a gente costuma fazer de 8,4. Ele faz uma infusão aí do bicarbonato com água destilada e fica uma concentração de 4,2. Esse paper, ele é negativo, ele não mostra desfecho aí de mortalidade nos 28 dias, mas ele, numa análise secundária, mostra sim algum benefício nos pacientes renais crônicos, nas injúrias renais na UTI, e esse paciente talvez tenha aí uma melhora na sua terapia de diálise. Então, os pacientes se beneficiariam com isso, são os pacientes que a gente hoje já pensa em fazer esse bicarbonato na UTI, que é o paciente renal.
a gente poderia, fazendo o Bicara-SU, adiar, seguindo o trial do Bicara-SU, adiar a ida dele para a diálise. O outro distúrbio metabólico é a alcalose metabólica, que ela é o oposto, né? Ela significa uma retenção de bicarbonato. O BIC desse paciente vai estar um pouco mais alto. Os mecanismos compensatórios da alcalose metabólica. A PCO2 esperada, nesse caso, vai ser o valor do BIC mais 15, mais ou menos 2. Causas de alcalose metabólica. Vômito, diurético e diálcite azídico, acidose pós-hipercapnia, aí algumas síndromes endócrinas, hemotransfusão, então são coisas que a gente costuma ver na UTI. A acidose respiratória aí, o outro distúrbio metabólico. Também a acidose metabólica e a acidose respiratória são os distúrbios que a gente mais vê no dia a dia. Então, a acidose respiratória pura, ela é definida como esse pH abaixo de 7,35, com PCO2 mais alto. Nas acidoses respiratórias agudas, o paciente costuma evoluir com carbonarcose. Isso é uma coisa que a gente vê também. O paciente que está em casa, né, o DPO cítico crônico, ele é um retentor de PCO2 e ele está lá tranquilo, adaptado. Com certeza, ele tem a compensação ali que mantém ele estável. No cara agudo na UTI, que faz uma acidose respiratória, ele sobe o PCO2 e ele começa a ficar, tem um rebaixamento do nível de consciência, que é essa carbonarcose que a gente costuma ver. Então aqui, como eu falei, na acidose crônica, o paciente tem uma alcalose metabólica compensada e tem um aumento do base excess. Causas de acidose respiratória. Fadiga respiratória, que a gente vê muito na UTI, edema agudo de pulmão, obstrução de vias aéreas superiores. E na crônica, doenças do sistema nervoso central também, que o paciente tem a respiração aí neurológica, tem alteração da respiração. E na acidose crônica, que é o paciente que é o mais compensado, que tem esclerose lateral amiotrófica, DPOC, como eu falei, cifroescoliose, e síndrome de Pickwick também, isso aquele paciente com apneia e obeso, ele vai ter essa acidose crônica. Os mecanismos compensatórios aqui na acidose respiratória aguda, você vai ter aí um aumento de 1 mEq de bicarbonato para cada 10 de PCO2. Na crônica, você vai ter um aumento de 4 mEq para cada 10 de PCO2. Então, quem quiser aqui fazer o cálculo, também coloquei embaixo a continha. Alcalose respiratória. Esse paciente é o paciente que a gente vê taquipneico. Se na acidose respiratória é o paciente com fadiga, aqui nós temos, né, bradipneia, fadiga, a gente vai ter o outro lado, que é aquele paciente ansioso, fazendo taquipneia, hiperventila e lava o CO2. Então, quando vocês escutam alguém falando na UTI, esse paciente está lavando muito o PCO2, ele está taquipneico e está tendo esse valor de PCO2 mais baixo. Então, na alcalose respiratória crônica, acontece também a compensação, que o rim elimina mais bicarbonato e o base excess se torna mais negativo nesse caso. É o oposto da acidose, né? Que o base excess fica mais positivo. Algumas causas aqui de alcalose respiratória. Como eu falei, ansiedade, hiperventila, crise asmática aguda, TEP, algumas doenças também do sistema nervoso central, e na alcalose crônica, insuficiência hepática, hipertireoidismo. Eles colocam essa tabela, né, que eu usei de exemplo, fala de sepse por gram negativo, aí significa talvez uma sepse por gram negativo no ITR, né, insuficiência, infecção do trato respiratório, uma pneumonia, e aí afetaria nessa situação. Os mecanismos compensatórios da alcalose respiratória aguda, o BIC vai compensar com 2 mEq para cada 10 de PaCO2, e na crônica, o BIC vai compensar
com 5 mEq para cada 10 de PaCO2. Então, você vai ter aí mais ou menos os valores do BIC esperado. Se você faz esse cálculo e o BIC não está nesse valor, então você tem um distúrbio metabólico não compensado. Como eu falei aqui para vocês, eu coloquei os 4 distúrbios metabólicos, eu falei só a pontinha do iceberg. É difícil de gravar tudo numa aula, assim, então acho muito importante vocês lerem e terem pelo menos essa noção dos principais temas que eu falei, né, da Henderson-Hasselbalch, fórmula de dissociação, né, aí da hemoglobina, eletroneutralidade, algumas coisas importantes, além do distúrbio metabólico. A gente precisa ter, antes de chegar na UTI, só com esses valores na cabeça, a coisa fica meio solta. Então, é um tema complicado, tem muita coisa para vocês conseguirem fazer esse link, precisa ter aí uma base teórica. Coloquei para a gente finalizar, então, a mensagem para casa, esse gráfico, né, essa imagem para vocês tirarem print, terem no celular, que eu acho que ajuda muito quando a gente está começando. Ela fala tudo que eu falei aí dos distúrbios ácidos, colocando os valores, né, e a PaCO2 esperada, a BIC esperada, no pH entre o 7,35, o normal, mas a gente não pode olhar só o pH, né? Se eles estiverem alterados, você vai ter um distúrbio misto. E o pH maior que 7,45, você vai ter o PaCO2 e o BIC alterados e como tem as compensações. Então, olhando ali no meu primeiro slide dos 5 passos, se a gente olhar aqui no final, o passo número 1, o pH, depois olhar o BIC e PaCO2, depois ver se o seu paciente tem hipoxemia, olhar a compensação do distúrbio e, por último, olhar aí os valores, principalmente se você tiver acidose metabólica, os valores do anion gap, do delta anion gap, do base excess, você consegue chegar no diagnóstico do seu distúrbio ácido básico. Então, tendo esses valores na cabeça e o passo a passo do que você tem que olhar quando você olha a gasometria, eu acho que se torna muito mais fácil. Então, pegou, olhou o pH, olhou o PaCO2, o BIC, o base excess, o lactato, o sódio, se olhar o cloro, não se esqueçam dessa diferença. Você consegue ter o diagnóstico e não fica um bicho de 7 cabeças. Tá certo? Obrigada. Espero que vocês tenham gostado e se tiverem dúvidas, podem me mandar aí no @intensivinsta e vou tentar ao máximo conversar com vocês. Um beijo. Aqui as referências para quem quiser ler.